aqui no documento, né, que a gente chama de texto base, a CNBB propõe para nós, né, o documento é escrito naquelas tríade que a gente já conhece, ver, julgar e agir, né, olhar a realidade, iluminar a realidade com a palavra de Deus e a doutrina social da igreja, e depois propõe pistas de ação. Nas pistas de ação, a primeira palavra que aparece é participação. Participação. Não se faz política pública sem participação das pessoas. Não adianta a gente sonhar que um governante vai sozinho, ele lá, vou fazer uma política pública porque está precisando ali, coitado do povo, então eu vou lá fazer, tal. Não adianta a gente sonhar dessa forma. O que nós temos que sonhar é sonhar juntos, como diz uma música nossa da igreja, né? Sonhar juntos. Quando a gente sonha junto, a coisa acontece. Aí é outro canto, né? Sozinho, isolado, ninguém é capaz, a gente canta também aí na igreja, né? Ou seja, se cada um ficar preocupado com o seu problema individual, né? Ou da sua família somente, e não se junta a outra família vizinha, a outra que está aqui, a mais a outra que está ali, e juntos, né? Buscar uma solução para um problema que aflige toda uma comunidade, a gente vai ficar sem solução. Agora, no dia que a gente se juntar, somar forças, né? Formar mesmo comunidade, né? Participar, aí as coisas começam a melhorar. Por isso aqui, quando fala de participação no texto base, ele sugere, por exemplo, participação nos conselhos de direitos, chamados, né? Os conselhos municipais, falando dos municípios, que é melhor, nós estamos mais perto, né, dos municípios, a vida acontece em cada município. Então a igreja está dizendo aos católicos, por favor, participem dos conselhos municipais, acompanhem as reuniões, é importante a gente saber o que está acontecendo em cada área, né? Tipo saúde, educação, assistência social, merenda escolar, políticas para crianças e adolescentes, políticas para a juventude, políticas para idosos, né? Então, nós precisamos acompanhar esses conselhos para que a gente possa contribuir para que, de fato, as políticas públicas voltadas para essas realidades vá acontecendo, vá se concretizando, se implementando, né? Por isso a palavra-chave também da campanha da fraternidade desse ano é participação. E aí, se vocês já me ouviram falando isso, que você acabou de dizer, vocês vão ter que me ouvir muito mais. Daqui para frente eu não vou poder deixar de falar com nada nesse tempo forte da quaresma, sempre que a gente for fazer uma homilia, for fazer uma reunião, né, for falar na Rede Vida, na Rádio Difusora, né, no programa Voz da Prelazia em Foco, né, numa conversa aqui que a gente possa ter, numa reunião, numa assembleia, eu não vou poder deixar de cobrar, no bom sentido, dos meus irmãos católicos, das minhas irmãs católicas, uma maior participação nesse espaço que é importante, que a igreja está dizendo, que é, por exemplo, que são, aliás, os conselhos municipais. Para isto, eu já posso adiantar aqui também para vocês, nós já encaminhamos um ofício à Prefeitura de Itacoatiara e à Prefeitura de Itapiranga, e vamos fazer esse mesmo ofício para as prefeituras dos outros municípios que compõem a Prelazia, o Atumã, o Urucará, Silves e Urucurituba, solicitando então da Prefeitura quais são os conselhos municipais que existem no município, solicitando uma cópia do decreto que constitui o conselho, os membros do conselho, quem são, para a gente ficar sabendo quem são hoje os conselheiros, e também solicitando dia, local e horário onde esses conselhos se reúnem, porque nós queremos, a partir da campanha da fraternidade, fazer uma espécie de cartilha informando em cada município da Prelazia os conselhos que existem ali, quem são os membros do conselho e esse dia, local e horário que o conselho se reúne. Porque é importante que a gente diga, aí vocês da imprensa podem ajudar muito, né, divulgando, assim, inclusive isso também, né, a Rádio Difusora, você da Rede Vida, a Pascom,
né, divulgar, quando a gente tiver essa informação já em mãos, que não chegou ainda, né, a gente vai socializar com vocês da imprensa e vocês possam estar também lá nos noticiários de vocês, lá que vocês têm possibilidade de ir divulgando essas reuniões dos conselhos. E o conselho, é bom que a gente diga que também há um conceito assim, não, só vai na reunião do conselho quem é nomeado conselheiro. Então eu não sou, então eu não preciso ir. Pode e deve. Eu não sou membro do Conselho Municipal da Educação, por exemplo, mas eu posso e até devo ir na reunião do Conselho Municipal de Educação para saber como é que anda a educação no meu município. Qualquer cidadão pode, repito, e até diria deve frequentar a reunião de qualquer conselho que a gente se afine mais com uma situação que precisa ser acompanhada. Portanto, você que nos acompanha, procure saber depois, se informe, né, onde funcionam os conselhos, comece a participar. Qualquer cidadão e qualquer cidadã em qualquer conselho tem voz, tem vez. Né? Pode falar, pode trazer um assunto, pode fazer uma pergunta, pode pedir um esclarecimento. Qualquer cidadão, não só o conselheiro nomeado. A única coisa que nós, cidadãos comuns, vamos dizer assim, não fazemos no conselho é votar. Caso precise tomar uma decisão que a regra diga que precisa que o conselho vote, aí só vota quem está nomeado lá no decreto. Ali é votação, então só quem é membro mesmo do conselho suspende a mão e vota favorável ou contra alguma coisa, né? Mas os outros cidadãos, nós outros, podemos ir participar, perguntar, pedir esclarecimento, trazer uma situação que preocupa. E isso é importantíssimo, inclusive para o conselho. Né? Uma pessoa mora no bairro mais afastado de Itacoatiara, o conselho talvez não chega a ir lá. Como é que eles vão saber que está tendo uma questão de saúde pública, por exemplo, lá no bairro, como é que chama lá, de Aparecida, lá, né? Mutirão. Então vem alguém de lá na reunião, de olha lá no Mutirão, está acontecendo tal problema, com muita frequência, né? Os meninos estão tendo, vamos supor, né, uma diarreia constante, né? Quase todas as famílias estão tendo assim esse problema. Então traz o problema para o Conselho de Saúde, para discutir isso, para viabilizar uma ação para resolver aquele problema. E é assim que vai se constituindo o que nós chamamos de políticas públicas para ir resolvendo. O que é uma política pública, aproveitando, né? Política pública é uma ação do governo para resolver um problema social que precisa ser resolvido. Então se cria uma política pública voltada exatamente para aquela problemática. E aí se vai instalando as diversas políticas públicas que já existem, que está garantida em lei, ou que se pode criar, né? Se pode motivar para se criar.